Nós já estávamos com o programa pronto e, de repente, não encontramos o senhor José de Mello. Senhor José, qual é o seu papel nessa história da construção de Brasília? Marco Antônio, é um assunto interessante. Eu estava viajando de Anápolis para Goiânia em 8 de abril de 1955, ouvindo um discurso do Dr. Juscelino Kubitschek de Oliveira que ele estava fazendo no PSD, na Guanabara, né? Naquela época, no Distrito Federal, em que ele estava dizendo que tinha sido chamado 2 dias antes pelo presidente João Café Filho para dizer a ele que os círculos militares não admitiam a candidatura dele. Ele voltaram a Belo Horizonte, esteve com o comandante da ID4 e com o comandante da 4ª Região Militar, que eram seus amigos, e disseram que não havia restrição nenhuma à sua candidatura. Então ele voltou ao Rio de Janeiro e foi à sede do PSD e estava fazendo esse discurso, que não seria o presidente João Café Filho que ia dizer se ele era candidato. Ele era candidato à convenção do meu partido, o PSD. E se o PSD o escolhesse, ele seria candidato à presidência da República. E antes daquilo, me deu aquela vontade de fazer uma correspondência a ele. Eu cheguei em casa e fiz essa carta a ele. Goiânia, 8 de abril de 1955. Excelentíssimo senhor Dr. Juscelino Kubitschek de Oliveira, Rio de Janeiro, DF. Excelentíssimo senhor, com a presente venho dizer a Vossa Excelência o que penso como simples viajante que sou nesta zona sobre a interiorização da capital da República e o que representa para o desenvolvimento de 8 grandes estados do Brasil a efetivação dessa medida. Conhecendo bem esta região, pois aqui viajo há mais de 10 anos, sei da importância dessa notável iniciativa que será, por certo, a redenção do nosso querido Brasil. Augurando pleno êxito a Vossa Excelência nesta campanha em que antevejo uma grande vitória, firmo-me com elevada estima e distinta consideração. Muito cordialmente, José de Mello e Silva. Eu tive uma surpresa muito agradável. No dia 5 de maio, recebi esse cartão. Prezado amigo José de Mello e Silva, sou-lhe muito grato pelas boas expressões da sua carta. Elas me emocionaram fundamente, porque atesta o seu grande espírito público e o seu sentimento patriótico. O problema a que alude é efetivamente dos que demandam solução o mais breve possível e merecerá de nossa parte, se o povo brasileiro nos honrar com o seu sufrágio, detido exame para as providências que o assunto requer. Contando com seu apoio e valiosa solidariedade para a vitória da nossa causa, envio-lhe a saudação mais efusiva e cordial. Juscelino Kubitschek de Oliveira, Rio, 22 de abril de 1955. Quer dizer, aquela história do Tuniquinho ter sido o primeiro a levantar essa situação, o senhor não, foi o primeiro, na verdade. A documentação é que está aqui comprovando que, por uma coincidência, o primeiro a levantar a questão, quando ele era ainda candidato a candidato, que depois teve uma vitória estrondosa na convenção do PSD, e se tornou candidato. Em outubro, no primeiro comício em Jataí, ele foi perguntado e já deu aquela resposta Exato. Célebre, que iria construir a capital. E como é que o senhor pensa de um futuro nessa cidade? Como é que o senhor vê o que será isso? O que será Brasília? Eu acho que Brasília está cumprindo a sua finalidade. Duas histórias desse país. Uma antes de Brasília e uma depois de Brasília.